Sejam muito bem-vindos ao SuperaCast, o podcast que tem como missão encorajar você a construir uma nova jornada de vida através da fé, da coragem e do empreendedorismo. Eu quero agradecer aqui também a Gigabon Sorvetes, que é o nosso colaborador aqui, que patrocina esse podcast, e falar para você que deseja empreender em família. A Gigabon Sorvetes, hoje acima de 60 franquias já espalhadas no estado de São Paulo, tem essa oportunidade para você já, um mecanismo sólido para que você possa começar a empreender em um setor que sempre vem em crescimento. E é o melhor sorvete hoje da nossa cidade aqui em Marília e de região. Porém, você só encontra nas franquias, não vai achar em nenhum lugar mais. Ok? Então, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero agradecer a presença de uma pessoa incrível aqui, que vai contar um pouco da tua história, falar um pouco dos seus projetos. Ele que é especialista em marketing e vendas e hoje ele atua no setor de comércio exterior no grupo IB. Com vocês, seja muito bem-vindo, Alan Zecchini. Valeu, Cassião. Obrigado junto. pelo convite, amigo. Que prazer estar aqui. Prazer é nosso. Tenho certeza que daqui vai ser uma conversa muito boa. Sim. E nós teremos uma grande oportunidade para a galera que nos acompanhar. Não, com certeza. Cara, sem mais delongas, conta um pouco quem é o Alan. Como o Alan chegou até aqui. Vamos Conta lá. um pouco a sua história. Vai ser um prazer. Entender um pouco a sua jornada, né? Cássio, eu sou casado há 10 anos com a Flávia, minha esposa. Nós temos 3 filhos, o Luca, o Rafael e a Sara. E tô começando te falando sobre eles porque são o meu tesouro. Minha vida é priorizada na minha família, em tudo que eu faço. As iniciativas que eu tomo, os projetos que eu me envolvo, a dedicação do meu tempo, é toda pensando na minha família como prioridade. Outro ponto importante sobre quem sou eu é a minha fé em Jesus. Bom. Jesus mudou minha vida. Em 2012, eu conheci Jesus, entendi tantas coisas que estavam desalinhadas na minha vida e por isso eu vinha sofrendo tantas consequências e eu decidi levar uma vida que tivesse totalmente no trilho diante do que Deus nos ensina na Bíblia. Sim. Essa foi a escolha mais importante que eu fiz na vida. De lá para cá, a minha vida deslanchou em todas as áreas e eu sou um cara extremamente feliz, satisfeito, sonhador. Sei que a condição que eu tô hoje é ótima, mas é só o começo e faço questão de te expor esse ponto da minha história porque de fato foi o ponto de virada aqui. Mas eu sou de uma família aqui de Marília, cresci aqui, nasci aqui, cresci aqui, me desenvolvi, foi aqui que eu conheci minha esposa também, foi aqui que eu comecei e tenho a minha família. E sou muito satisfeito nessa questão do meu cenário familiar hoje. No meu trabalho, eu trabalho já há alguns anos na área de marketing e vendas. Eu passei alguns anos me dedicando a uma representação no segmento de medicamentos. E eu também passei alguns anos me dedicando a atender empresas que gostariam de começar a vender online. Então eu oferecia uma solução já com as campanhas de veiculação de anúncios online, toda a estratégia e roteirização de anúncios. Eu também tenho um editor que trabalha junto comigo, então a gente captava, editava, já deixava tudo pronto. Então toda essa parte da estruturação das páginas, dos anúncios, das campanhas, nós oferecíamos e fazíamos para várias empresas. Até que no ano passado, uma dessas empresas que nós atendíamos nos procurou, satisfeitos com o resultado que nós vínhamos gerando. E depois de algumas conversas, buscando entender uma possibilidade de nós nos aproximarmos e dedicarmos mais tempo na operação deles, o Grupo IB me fez uma proposta para que eu viesse como sócio, responsável agora sim pela parte de marketing e vendas. E nós trabalhamos hoje, então, focados nessa operação. O Grupo IB trabalha com comércio exterior, uma empresa de 14 anos aqui na cidade, com pessoas formadas na área de comércio exterior, que são o Mário, o Antônio, a Karen, são os sócios do grupo que têm décadas de experiência dentro desse setor do comércio exterior. Várias empresas tradicionais aqui da cidade são clientes hoje. A PPA, a Marcon, a Vibromac, a Ikeda, são várias as empresas que hoje nós prestamos serviço aqui na cidade.
empresas que têm uma operação de importação ou de exportação, ou que precisam do nosso serviço no planejamento dessas operações de importação e exportação, Sim. ou nós atendemos com a unidade de negócios de logística, enfim. Mas o fato é que esse segmento do comércio exterior, especialmente da importação, é um segmento que muitas empresas podem se beneficiar. Toda empresa que compra algum item em alto volume aqui no Brasil tem um potencial de redução de custo com um projeto de importação. E o empresário sabe disso, mas ele não sabe como fazer. E até tem medo de perder, Sim. de não saber conduzir, de acabar se embolando em relação às taxas, tributos e tendo problemas dentro de uma operação como essa. Então, nossa empresa nada mais é do que uma empresa especializada em estruturar projetos como esse. Então, hoje nós temos clientes nos mais diversos nichos. Nós temos clientes que trabalham com autopeça, clientes na construção civil, clientes que fabricam coifas, clientes que estão posicionados em segmentos diferentes dos mais diversos tipos. Então, hoje, o meu papel é buscar oportunidades de empresas que podem viabilizar um projeto de importação para que ela possa reduzir custo na compra dos materiais que compram em alto volume, para que elas possam expandir o portfólio. Por vezes a empresa não trabalha com um portfólio maior por não encontrar opções no Brasil que vai encontrar fora. Sim. Então, eu estou sempre em busca dessas oportunidades, através de campanhas pela internet, através de programas de indicação que a gente tem, através de uma prospecção ativa. Toda essa operação dentro da empresa sou eu quem coordeno hoje. Que massa, cara. E então, vocês hoje, além de se estruturar todo um processo, vocês também trabalham, querendo ou não, na área da consultoria. Vocês prestam uma consultoria para a empresa, e aí vocês estruturam todo o ecossistema dela, Sim. né? E ela somente, vamos falar assim, eles escolhem um produto e vocês cuidam de toda a logística de trazer o produto para o Brasil, independente do produto. Tipo, tendo lá fora e eles querendo, vocês que estruturam essa operação de trazer para cá, né, o Perfeito. produto. Toda empresa que a gente tem o contato, que ela tem interesse em estudar a importação de algum produto que ela compra em alto volume ali ou que tenha alto valor agregado. Como é que a gente começa isso? A gente reúne algumas informações iniciais. Por exemplo, a classificação fiscal. A tributação muda de uma classificação para outra. Isso é um ponto que vai impactar em relação à viabilidade do projeto ou não. Outro ponto que a gente busca entender é o volume. Será que essa empresa tem volume para que a gente tenha uma diluição das taxas a ponto de viabilizar um projeto? E aí a gente também traz uma possibilidade da empresa trabalhar com um container fracionado. Nós temos cargas de outros clientes vindo e não é todo mundo que vai importar que precisa trazer um container full. Sim. A pessoa pode ter um container fracionado e por vezes a diluição de taxas vai ser até melhor. Então, esse planejamento que a gente leva para a mesa traz para o empreendedor, para o empresário, uma visualização da viabilidade daquele projeto de importação que ele vê possibilidade. Então, sempre que a gente se aproxima de uma empresa, a gente começa recolhendo essas informações para que nós possamos colocar nas mãos dos nossos analistas, para que a gente visualize juntos com o empreendedor a possibilidade de ser viável ou não. Ah, que legal. Então vocês não vão, não vão fazer, não. Primeiro você estuda Isso. a empresa para saber se aquela empresa se encaixa também nesse programa, porque se a pessoa não tem tanto volume assim, às vezes acaba não compensando. Na realidade, tem até essa opção, igual você falou, de repartir um container com outros empreendedores que desejam, né, trazer produtos de fora também. Cara, bacana. E ali o processo é feito sempre pensando na segurança da empresa na negociação. Sim. Porque a viabilidade financeira é um ponto. O projeto viabilizou, realmente chegou numa redução de custo que faz sentido para o empresário? Ok. Então a gente parte para um ponto de validação de amostras. A gente precisa que a empresa que está importando valide a qualidade daquilo que está trazendo. Sim. Então, os fornecedores que a gente começou um contato, a gente, pelo menos 2 ou 3 fornecedores, alguns fornecedores a gente pede para enviar algumas amostras para que a empresa que está querendo importar possa validar a qualidade desse produto. É uma etapa importante também. A redução de custo faz sentido se a qualidade for mantida ou até superior. E por vezes as pessoas têm na cabeça que o que vem da China, por exemplo, tem sempre uma qualidade ruim. Mas eles têm a boa qualidade também.
É que, Tem, né? por vezes, o importador daqui é que quer reduzir o custo o máximo possível. E não tem milagre. Sim. Se você reduz o custo no máximo possível, o cara vai reduzir a qualidade de lá. Mas se você quiser um padrão A, eles têm também. Se vai viabilizar ou não, a gente vai ter que ver. Então, parte do processo de desenvolvimento passa por aí. Primeiro a gente visualiza como se comportam os custos. Fazendo sentido ali, a gente parte para uma validação de amostras. Depois, entendendo melhor o volume, a gente parte para uma negociação. E aí, então, vem um lote piloto. O processo é sempre feito com muita segurança, para que a empresa que está importando não só visualize uma boa possibilidade, mas efetivamente encontre uma ferramenta que traga essa redução de custo ou esse aumento de portfólio que deseja. Não, legal, cara. Eu tenho amigos que mexem com o Mercado Livre, eles sempre estão falando de, preciso encontrar um fornecedor melhor e tal. Também, até uma pessoa com uma pequena empresa também pode ter acesso ao trabalho de vocês, ou somente grandes empresas com grandes volumes? Não, também pode. Nós temos algumas soluções dentro do Grupo IB. Sim. Uma delas é um infoproduto que nós temos, que custa menos de R$300, que se chama Guia da Minha Primeira Importação. Sim. Então, por vezes, o empresário está num momento bem inicial. Ou ele está sonhando ainda com o negócio dele e já sabe que a importação vai fazer sentido. A gente tem esse infoproduto como uma porta de entrada, para que ele entenda como é que ele tem que se preparar como empresa. Como é que ele tem que preparar o caixa, como é que ele tem que se preparar em relação a estoque. Porque para que você comece a trabalhar com importação, para pôr essa ferramenta dentro do seu negócio, trazendo a redução de custo desejada, é necessário um planejamento. Então, a partir de R$300, a gente tem uma solução que pode ajudar esse empreendedor a visualizar como é que eu me planejo para começar a importar em algum momento. Agora, para aquela empresa que já existe, já comercializa num bom volume, já compra uma quantidade relevante no mercado interno, aí sim a gente tem algumas soluções que podem atender. Nós temos uma unidade de negócio que é focada em desenvolver um projeto de importação diretamente para a empresa. Então, aquela empresa vai abrir um radar próprio, nós também vamos conduzir esse processo, a gente vai conduzir toda a parte de documentação para que a empresa desenvolva um fornecedor e importe diretamente. Legal. Mas nós também temos uma unidade de negócios que ela é focada em uma revenda, especialmente em alguns nichos que nós temos um pouco mais desenvolvidos, já com contato com fornecedores, produtos homologados, onde a gente não vai estruturar uma operação para que a empresa importe direto. Nós vamos importar pelo nosso radar, para a nossa sede, para que nós possamos receber e fazer uma revenda para essa empresa que deseja importar. Porque aqui, nessa modalidade, o risco cambial fica conosco, a gente assume alguns riscos que, por vezes, a empresa que está querendo começar a importar, ter uma primeira experiência, não quer assumir naquele momento. Então, são duas ferramentas diferentes para chegar no mesmo fim. Sempre que a gente vai iniciar um projeto, a gente tem analistas das duas unidades que vão simular cenários. E a gente vai oferecer para o empreendedor aquele que fizer mais sentido. Ah, que legal. Você falou que tem as empresas que já têm um volume maior. Para poder, hoje, o Grupo IB atender uma empresa, existe, tipo, um faturamento mínimo que essa empresa tem que ter para que vocês façam esse trabalho? Ou... Não precisa, a gente vai analisar primeiro só a compra, mas não o faturamento. Existe um mínimo ali para que vocês se coloquem à disposição da empresa para fazer essa consultoria para eles? Não, a gente analisa caso a caso. Sim. Por vezes, a empresa não tem naquele momento um volume necessário, mas ela já visualiza possibilidades como, se eu trouxer numa redução de custo relevante, eu consigo fornecer para aquela empresa que trabalha no mesmo nicho que eu, e aí eu vou conseguir ter um volume maior. Ou eu estou no Mercado Livre, mas eu estou vendendo pouco. Se eu tiver uma redução, eu vou conseguir ter um volume maior também. Então a gente estuda caso a caso. O que a gente sabe que não funciona para importação? Quando o empresário só tem aquele recurso e tem pressa. Aí é problema. Sim. Porque aqui existe a possibilidade de você ter um imprevisto. Sim. Do prazo se estender. Existe uma possibilidade de você ter aquele recurso parado por um tempo que vá prejudicar a sua operação. Então, sua empresa precisa estar estruturada em relação a um planejamento no caixa, no estoque, em todas as áreas ali que envolvem essa parte relacionada à importação para que você inicie esse processo. Ah, bacana. Nós temos também uma unidade de negócios que é focada na logística. A gente tem caminhão próprio, um barracão próprio,
fica aqui em Garça, e aí o caminhão faz esse trajeto relacionado à ida ao porto, ao aeroporto, ida e volta. Então, um caminhão dedicado para isso, o que viabiliza, Nossa. nos deixa bem competitivos Sim. para operações que sejam aqui da nossa região. Então, a gente atende o nosso cliente em diversos pontos da jornada dele. O trabalho que a gente não faz em relação à importação é o trabalho do despachante. Nós não somos despachantes, mas nós temos bons parceiros que sempre que Sim. entra um projeto, eles estão ali para nos apoiar. Quer dizer, vocês têm uma esteira de produtos que Sim. vai agregando o serviço e deixando, na verdade, o que todo empresário deseja mesmo é aquela automação onde ele fica mais com o tempo estratégico Isso aí. e vai deixando pessoas qualificadas como a empresa de vocês tomarem conta dessas partes mais burocráticas, sistemas, processos, enquanto, na verdade, o empreendedor, o empresário, ele precisa estar mais focado no estratégico, né? Porque às vezes se ele ficar querendo fazer tudo, acaba se tornando, né, um empreendedor, funcionário do próprio negócio e ele não quer. Então, hoje, por exemplo, se uma empresa nos procura, que soluções que nós temos para oferecer relacionada à importação? Como eu te disse, nós temos desde uma condição inicial, para aquele cara que está sonhando com a importação, por vezes sonhando em abrir a empresa ainda, a gente tem esse infoproduto que é o Guia da Primeira Importação, onde o empresário vai ter ali acesso a toda a instrução que ele precisa para se estruturar para um dia começar a importar. Agora, se é uma empresa já preparada para esse momento da importação, a gente tem soluções ali, desde uma análise de viabilidade. O empresário quer começar a importar, mas primeiro ele quer saber se é viável. A gente compõe uma análise com todos os fatores envolvidos para que ele visualize tudo isso com clareza, para aí sim, então, ter a decisão de iniciar um projeto ou não. Nós temos também uma solução que são relatórios com fornecedores, potenciais fornecedores dentro daquele segmento. Por vezes, esse tipo de empresa que se interessa por esse tipo de solução já importa e quer ter um portfólio maior de fornecedores, mais possibilidades. Sim. E nós, com as ferramentas que temos, com os acessos que temos, conseguimos elaborar esses relatórios estratégicos que vão fazer muito sentido para quem já está no jogo da importação. O cara já está ali com o fornecedor desenvolvido, Sim. mas quer explorar possibilidades. Será que é possível melhorar o que já está bom? E aí, então, isso passa por ele encontrar possibilidades de fornecedores dentro daquele segmento. Nós também prestamos esse serviço através desses relatórios. Além desse trabalho de estruturar projetos de importação desde o início, do zero. A empresa nos chama, nos contrata o nosso serviço para que a gente estude a viabilidade, encontre os fornecedores, faça toda a negociação, toda a estruturação, a validação da qualidade através das amostras, a coordenação do embarque, são todos serviços à parte que nós podemos englobar dentro de um projeto de importação para que a empresa tenha essa redução de custo que deseja. Bom, que massa. Você falou do infoproduto, né? Uhum. Esse infoproduto, as pessoas, por exemplo, vamos supor que tem um amigo, algum ouvinte que está começando agora, fala, Sim. pô, cara, eu quero... Sim. Onde ele tem acesso? Ele é vendido em alguma plataforma de Sim, de é vendido na infoproduto? QIFI. Quem faz? Então é o seguinte, ó, você que está no Mercado Livre, às vezes está começando, está com o seu projeto inicial, um embrião, está começando, mas você já visualiza enxergar as coisas além do que você está vendo agora, você precisa ser guiado, né? Eu falo, o conhecimento, ele vai acelerar o seu processo nas suas decisões. Então, você que trabalha com e-commerce, com vendas de produtos no varejo, plataformas, cara, esse produto que eles têm, que, como chama? É o Guia? Guia Prático da Minha Primeira Importação. O Guia Prático da Primeira Importação. O link vai estar aqui na descrição. Não perca tempo. Clica aqui, garanta esse GPS que vai te conduzir de uma forma sábia a novas decisões do seu futuro, já que você visualiza grandes lugares, beleza? Clica aqui na descrição e garanta agora o seu guia. Cara, que legal, cara, porque eu tenho um amigo, até o Anderson, o que fazia o podcast comigo, ele tem lá algumas lojas no Mercado Livre, e ele sempre tem acesso à importação. Por isso que eu perguntei, assim, se depende de algumas coisas, porque eu vou conectar você com ele. Legal. Vai ser um Entendeu? prazer a gente bater papo, entender como é que nós podemos apoiá-lo lá. Sim, sim, cara, bem legal. E você sempre esteve nesse ramo ou você já foi de do outro ramo e vem aí crescendo conforme a jornada vai se esticando? Eu já trabalhei em diversos segmentos. Eu comecei no segmento de comercial e vendas. Sim.
aos 17 anos. Comecei sendo estagiário de uma seguradora que tinha um trabalho em parceria com o Banco do Brasil. E o meu trabalho era ficar dentro da agência prospectando clientes que fossem correntistas do banco para esse seguro alto. Então foi meu primeiro trabalho ali e eu saquei que eu levava jeito. Gostei, me sentia bem fazendo. Dali, eu passei a ser vendedor da Excelente, da revenda da Ambev aqui de Marília. Sim. Trabalhei 1 ano com eles e foi uma experiência muito boa também. E eu tive outras experiências na área comercial, diversas delas. E eu estava, antes de migrar de área, morando em Campinas, trabalhei na Via Embratel. E aí, em seguida, eu tinha alguns amigos que eram dentistas e eu comecei a olhar para aquele segmento, eu pensava em voltar para Marília e quando eu decidi voltar, eu voltei, já prestei o vestibular, passei na odontologia e fui cursar odontologia. Gostei da profissão, desde o início eu senti uma satisfação muito grande em ajudar pessoas, porque por vezes você recebe no seu consultório uma pessoa envergonhada, uma pessoa que está com algum problema relacionado à estética, Sim. ou por vezes com dor, e você vê aquela pessoa indo embora, se sentindo bem, se sentindo mais bonita, ou aliviada daquela dor que estava sentindo, é um trabalho muito prazeroso. Sim. Mas eu sentia muita falta dessa interação que eu tinha na área comercial. O que eu sentia é que por mais que eu tivesse prazer na odontologia, eu não estava conseguindo colocar ali o meu melhor para jogo. Até que eu fui estudando formas de transitar de carreira. Eu já estava, em 2019, estudando e fazendo meus primeiros trabalhos em relação a vendas online. Até que em 2020 a pandemia fez fechar os consultórios odontológicos, né? Vixe, muita coisa, né? Foi fechada. Era proibido abrir, senão havia uma multa cara de se arcar com ela caso você funcionasse, porque é um ambiente, de fato é mesmo um ambiente que favorece muito a contaminação. Sim. Sempre que vai se usar aquele motorzinho do dentista na boca Sim. de uma pessoa, você forma um aerosol que contamina todo o ambiente. Então era um risco muito grande e eu precisei ficar ali alguns meses sem trabalhar. E a gente que já tem família, filhos, você tem que começar a pensar, né? Como é que eu vou fazer? Só que eu já estava viabilizando essa alternativa de retornar para a área comercial. Então eu me empenhei naquilo 100%, dediquei todas as minhas energias ali e de lá para cá eu me envolvi em tantos projetos. Foram muitas Legal, histórias, né? Cássio. Até que eu estava nesse cenário que eu te descrevi aqui no começo do podcast, Sim. atendendo algumas empresas onde eu prestava esse serviço de estruturação das campanhas, de anúncios online, fazia as páginas, editava os vídeos, postava, fazia o gerenciamento das redes sociais, contribuía mesmo para que a empresa fizesse vendas online. E aí então que um dos nossos clientes era o Grupo IB e eles me fizeram uma proposta para vir como sócio, me responsabilizando por essa área do comercial, marketing e vendas, e para mim fez muito sentido isso. E hoje a minha atuação é focada lá. Cara, é legal ouvir histórias de empreendedores, porque eu sempre falo para as pessoas, cara, se você quer, vamos falar assim, avançar um pouco mais na vida profissional, esteja linkado em vendas. Vendas. O setor comercial é aquele setor que o resto da empresa, o conglomerado, vai sempre estar ajustado para que o vendedor trabalhe e consiga suprir tudo da empresa. Sem vendas não existe empresa. Toda empresa precisa vender. Precisa. Se a Apple não vender, ela quebra. Qualquer empresa Por assim vai melhor que vender. seja o produto, se não vender, não tem E empresa. muitas pessoas têm essa cisma, tipo, o cara é vendedor, eu que não sou vendedor. Meu, eu falo, ou você vende tempo, ou você vende produto, ou você vende serviço, ou você vende conhecimento. Verdade. Mas a pessoa precisa estar vendendo. Uhum. Não tem como. Se a pessoa não for um bom vendedor, até na hora de uma entrevista de emprego, ele não pega a vaga, porque ele não sabe se vender. Verdade. Né? Até você usando o termo que você fez a faculdade de odonto, né? Querendo ou não, você precisa se vender. Sim. Você precisa fazer o cliente abrir Sim. a porta, aquela maçaneta. Senão você não vende. Você não... eu tenho um bom Perfeito. certificado na parede. Tá, mas você tá vendendo? Não. Então não adianta nada você ter certificado. Você precisa. Venda, cara. Venda. E entre os profissionais autônomos, por exemplo, os dentistas, existe um tabu
vamos dizer que seja até uma ilusão, que se você se especializar mais, você vai ter mais pacientes. Mas não existe essa garantia. Você melhorar o seu produto, você melhorar o seu serviço, não significa que você vai conseguir vender mais. Sim. É claro que vai favorecer que a experiência dos clientes que você tiver vai melhorar, as indicações vão aumentar, você ter um produto, um serviço melhor é bom. Mas vender mais não passa diretamente pela qualidade do que você vende. Vou te dar um exemplo. O McDonald's não é o melhor lanche em relação à qualidade, Sim. mas ele é o maior em relação a vendas. Sabem vender. E outra, o que ele vende no final das contas é a velocidade, é a praticidade de você passar no drive, não descer do carro, resolver ali na hora que você e sua família vão comer. Sim. Ou então, para quem gosta do ambiente em si, eles colocam algumas coisas que vão atrair, vão atender com velocidade, enfim. A qualidade do lanche não é a melhor, mas é quem mais vende. Então, a estratégia de venda é um tema à parte em relação à capacitação técnica. E, por vezes, o autônomo tem essa dificuldade. Sim, eu vejo pessoas que, eu não sei vender, cara, mas se você não sabe se vender, imagina a pessoa que está querendo o seu serviço. Ela não vai ter a confiança de fechar. Eu no mercado imobiliário também, porque nós, além de termos um negócio que é assim, eu falo que é cliente de uma compra só, né? Tirando investidores que sempre estão investindo, né, na recorrência de produtos, como o meu público foco é um público final, se ela compra a casa dela hoje ou apartamento, vamos pôr para ela mudar de imóvel, 10 anos, 15, 20. Perfeito. Tem pessoas que passam 30 anos no imóvel. Então, se eu não fizer um bom trabalho quando aquele lead cair nas minhas mãos e eu perdi de verdade. Não tem como falar, não, amanhã eu recupero. Não, não tem essa. Então, você precisa sempre estar se capacitando na questão de um atendimento. Eu coloco alguns diferenciais na minha empresa mesmo. Eu dou resort, sorteio cruzeiro, porque o produto é o mesmo. Né? A forma de compra é a mesma, mas por que a pessoa vai vir em mim e não no outro que é maior ou tem mais anos de mercado? São de pequenos diferenciais, porque eu entendi que a experiência que o cliente vive vai fazer a diferença. Mas é o mesmo valor. Mas lá eu corro um risco de ir pro cruzeiro. Lá eu posso ganhar um resort. Perfeito. Entendeu? Então são essas coisas, mas tudo isso focado em quê? Pessoas, vendas. Então, cara, eu sou apaixonado por venda, eu amo venda. Eu acho que eu ainda brinco, né? Eu falo pra minha esposa assim, olha, se o mercado imobiliário fosse o fim, o meu adeus seria mostrando uma casa. Né? Adeus e vou nessa. Porque eu gosto desse... Então, quando você falou do consultório, quem vai para as vendas comercial e às vezes... Querendo ou não, você era um empreendedor, mas você estava trancado. Perfeito. Você começa a sentir uma dificuldade, fala, nossa, tá faltando alguma coisa, é aquela conexão até do não. Tem hora que você sente falta até do não. Você fala, nossa, aquele não, que você fala, não, vamos lutar, por que não? Vamos reverter, vamos entender. Então, sair da área de ficar mais fechado, a pandemia, na verdade, ela foi uma catapulta que te levou hoje para a nova jornada, né? Foi um movimento que fez muito sentido para mim. Eu encontrei muita satisfação rapidamente. É claro que no momento em que você passa, a hora que chega a pandemia e a minha rotina profissional, a minha situação é abalada daquela forma, é difícil. Foi difícil. Mas aquilo me impulsionou para um movimento que eu, no meu coração, já sabia que eu precisava fazer. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Em pouco tempo, eu alcancei um cenário melhor do que o anterior. E gradativamente, nos últimos anos, eu e minha família fomos alcançando objetivos que nós tínhamos que vieram como fruto dessa tomada de decisão lá atrás, de retornar para a área comercial e empreender. Então isso foi uma parte muito importante da minha história. Sim. Cara, você fala bastante em família, eu falo que hoje, se a pessoa não tem uma família, na hora que sai de casa vai faltar algo, né? Eu, às vezes, acordo de manhã, eu tenho que levar meu filho na escola, você tem que acordar, todo aquele processo, né? Ele tá com 5 anos e às vezes eu tô levando ele na escola, tô buscando e tem hora que passa na nossa cabeça, nossa, vou ter que ir lá buscar ele na escola. Mas quando você pega, você fala, graças a Deus eu tenho essa liberdade de estar do lado dele, pegando na escola e levando na escola. Quantas pessoas não gostariam de fazer isso e às vezes
é 5 da manhã, tá dentro do metrô, de um trem lá em São Paulo e sai às 5, volta à meia-noite. Muitas. E não tem o filho tá dormindo, acorda, tá dormindo. É isso aí. Acorda, tá dormindo, volta do trabalho. Ele tá dormindo só final de semana e olha se tiver final de semana, né? Então, empreender não é somente você falar, quero teu negócio, não. É você começar a construir liberdade, tempo de qualidade, né? Se for dedicado, você vai também ter recursos para você poder viajar, ter uma experiência diferente em lugares, cara. Por isso que a família, porque um cara às vezes tem dinheiro, mas não é feliz, né? Se dinheiro fosse tudo, não tinha aí a tendência de pessoas muito bem-sucedidas tirarem a própria vida, né? Porque falta algo, tem tudo, mas olha do lado, não tem nada. E me fala um pouco mais aí sobre família. O que você vê a importância da sua família, a importância da sua esposa. Hoje você olhar para os seus filhos, eles olharem aqueles olhinhos, né, que eles brilham e eles falam, meu herói, cara. Fala um pouco aí da sua família, como você vê a importância deles nesse cenário empreendedor. Ô Cássio, vou te falar o seguinte. Cada família vai ter os seus sonhos. Sim. E na minha casa, nós sempre tivemos clareza de algumas coisas que nós gostaríamos de conquistar. Então, desde que eu e minha esposa nos conhecemos, até antes da gente se casar, a gente já tinha em mente que nós teríamos vários filhos. Nós temos 3. E a minha esposa já me manifestava um desejo de ter a condição de estar em casa cuidando deles. Minha esposa é engenheira civil, formada e mestrada na Unesp, trabalhou 15 anos em um grande escritório que fazia cálculo estrutural para prédios, que faz cálculo estrutural para prédios. É uma profissional muito bem-sucedida. Mas isso não tinha o coração dela. O coração dela estava em ocupar uma posição de quem desfruta dos filhos nessa fase que é única. Sim. Então hoje nós temos o Luca de 9 anos, o Rafael de 6 anos, a Sara de 1 ano e 8 meses e a Flávia tem essa condição de estar em casa se dedicando às crianças. A gente mora na casa que a gente gostaria, os nossos filhos estudam na escola que a gente gostaria. Então, nós conseguimos alcançar muitas coisas que lá quando nós éramos namorados, a gente tinha como objetivo. A Flávia ter a condição de estar em casa com as crianças já há alguns anos, as crianças estudarem na escola que a gente sonha, a gente morar numa casa que é a casa que nós desejaríamos estar nesse momento, no bairro que nós desejaríamos estar nesse momento. Então são conquistas que tornam a nossa vida muito prazerosa. Voltar para casa para mim é uma delícia. Sim. Eu adoro voltar para casa. Eu adoro o tempo que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos. A gente tem uma realidade onde as crianças brincam na rua frequentemente. Tem outras crianças ali que eles têm amizade, os primos moram perto. Então é uma realidade de infância de quem aproveita mesmo, sabe? Inclusive tem os prós e os contras, né? Meu filho essa semana tá todo ralado porque caiu de skate lá na rua de casa. Então a gente tem uma vida familiar que me gera muita satisfação. Eu sou realizado com a minha família. Dá trabalho, exige dedicação, Sim. exige abnegação da minha parte em relação a você ter uma vida como homem onde você não é mais a prioridade. Eu não sou a pessoa mais importante da minha vida há muitos anos. Sim. A minha esposa é minha prioridade, acima de qualquer outra pessoa. Os meus filhos, na sequência, são prioridade. Então, dificilmente eu vou, dentro de um tempo que eu tenha livre, escolher fazer uma atividade que eu vou me priorizar naquela escolha do lugar que eu vou, o que eu vou fazer. Só que estar com a minha família, servir a minha família, desfrutar de momentos com eles e vê-los felizes, para mim faz muito mais sentido do que fazer uma coisa que prioritariamente agradaria a mim. Então, a minha vida familiar realmente é uma chave dentro da minha dedicação de tempo. É onde eu mais dedico tempo após o trabalho. Cara, e eu pelo menos tô aqui, e eu percebo o brilho que você coloca nos olhos quando você fala da sua família. E isso é tão importante porque no mundo corporativo, no mundo empresarial, muitas pessoas acreditam que
Para que você tenha sucesso, para que você chegue muito longe, você precisa trabalhar 24 horas por dia. Às vezes você nem vê a sua família. Lógico, tem momentos que você vai ter que empregar mais energia, né? Uhum. Mas não é para sempre. Sim. São momentos. Então, hoje eu mesmo falo, às vezes eu vou trabalhar semana inteira, sábado, domingo, trabalhar, mas, pô, segunda-feira, não, tá tudo certo, eu não Uhum. posso ficar com a minha família, Perfeito. né? E ver você falando com esse amor, Uhum. né? Sua família, cai muito por terra o que um monte de guru, um monte de coisa fala da internet, que a internet também deu voz pra todo Uhum. mundo, né? De que não, você tem que. Se a pessoa não quer, você vai seguir sua vida, vai trabalhar, vai conquistar suas coisas. Mas, cara, hoje eu também prezo muito a família. A família, ela é uma base. Se a gente não tem em casa, igual você falou, sua esposa fica com seus filhos. Cara, ela é um alicerce para que você saia calçado. Tipo assim, eu sei que meus filhos estão em boas mãos, minha família tá ali, não tem que ficar, às vezes, deixando na mão de. Lógico, tem a profissão de babá, mas, cara, é a mãe que tá cuidando. É o melhor possível. É o melhor, tá crescendo com a mentalidade da mãe. Então, tem Sim. muitos filhos hoje que crescem. Você olha, é a cara da babá. Porque é a mentalidade dela, é a forma porque ela passa o dia inteiro. E os Isso pais não estão juntos, não estão perto. Então, olhar você falando isso também me inspira, Uhum. né? Porque eu tenho minha família, e eu amo minha família, amo meus filhos, e também tenho 3, né? E eu falo, cara, como é importante a família, né, cara? E nesse mundo cheio de divórcio. É. Né? Sobre a questão da dedicação do empreendedor, a gente não pode negar que para que um negócio comece ou para que um objetivo seja alcançado, Sim. existem fases que o empreendedor tem que dedicar muito tempo. Sim. Mas ele tem que encontrar, de uma forma sábia, nessa gestão, o tempo de qualidade com a família dele. Eu conheço empreendedores que o negócio dele funciona 7 dias por semana, mas o cara se organiza de uma forma que tempo com a esposa e com os filhos ele tem. Então, passa pela nossa responsabilidade não negligenciar isso. Porque o sucesso nos negócios não vai justificar um fracasso na família. Na minha mentalidade, na minha forma de pensar, guiada pelo que eu aprendo com o Senhor ensinando na Bíblia, um sucesso nos negócios não vai justificar um fracasso na família. Então é nossa responsabilidade, como quem quer empreender e ter os benefícios disso, também na hora de se organizar para pagar um preço, não negligenciar os nossos papéis como marido, pai e os outros papéis que a gente desempenha em relação à nossa vida como homem. Outro que normalmente passa também como um papel negligenciado com os empreendedores é o cuidado com a saúde. Sim. Importantíssimo. Se eu não cuido da minha saúde, eu sou um marido pior. Eu sou um pai pior. Sou um cara mais limitado, menos tolerante. Sim. Então, eu cuidar da minha saúde também é um cuidado com a minha família. Eu não posso negligenciar isso. Então, no que eu como, nas minhas atividades físicas, eu preciso estar bem. Se eu fisicamente estiver bem, eu sou um profissional melhor. Sou um pai melhor. Com certeza. Sou um marido melhor. Eu mesmo comecei desde o ano passado. Eu sempre fui meio relaxadão. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Mas eu falei, não. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei, cara, eu sei, ninguém vai ficar pra semente. Uma hora todo mundo vai dessa terra. Sim. Mas eu coloquei assim na minha cabeça. Eu sei que eu vou. Mas eu não posso ir porque eu negligenciei a minha saúde. Eu não posso ir porque eu infartei porque sou com bobeira. Eu posso ir normal. Foi, tá tudo certo, né? Vamos pra glória. Mas eu não posso me permitir, meu filho, falar assim, meu pai, mas porque ele era um relaxado. Porque ele não fazia as coisas direito, só comia bobeira. Eu não posso. Foi aonde eu comecei a fazer atividade física, comecei a melhorar a alimentação. E tô indo aí, tô caminhando. Porque eu falei assim, eu preciso viver mais. Não adianta a gente chegar em um patamar de, financeiro ou com a empresa, mas você nem usufruir, Uhum. né? Cheguei, tá, pum, morreu, né? Então, realmente, você cuidar da saúde mental, física, emocional, espiritual, é tudo uma engrenagem que, primeiramente, Deus, que a nossa saúde espiritual tem que estar. E é legal quando alguém senta aí que também processa a mesma fé. Uhum. É muito legal porque é a conexão muito forte daquilo que a gente conversa. Sim. Eu tenho, cara, Deus como tudo, ele é meu sócio majoritário, né? Eu falo, Senhor, só não me manda embora. Mas o Senhor que Me deixa manda, aqui. me deixa aqui. Eu não vou colocar no pau, fica tranquilo. Mas, cara, é tão gostoso porque nós entendemos que às vezes, por mais que nós somos sábios em certas áreas,
vai chegar um momento que é só dobrando o joelho pra porta se abrir, porque ele quer saber que mesmo que você seja inteligente, igual quando você fala do seu produto, cara, você fala com uma clareza que eu fico observando assim, falo, caraca, ele é inteligente, mas já chega uma hora que certas portas eu falo, peraí, agora ele vai ter que orar, vai ter que me buscar. Pra não pensar que ele tá tão Desse bom assim. jeito. Isso que eu falo que a gente tem que sempre cuidar e deixar sempre alinhado, né? Deus e o restante. Cássio, se o senhor não permitir, nem da cama eu levanto. Sim. As capacitações que a gente conquistou até hoje foi porque ele permitiu e, pelo menos lá na minha casa, nós temos grandes sonhos. Grandes. E eu preciso depender de Deus todos os dias para que eu tenha a sabedoria de desempenhar cada papel que eu tenho como homem de uma forma que o agrade. Essa é a vida que eu quero levar. Uma vida que agrada a Deus em todas as responsabilidades que eu tenho. A minha conversa com você tem que ser uma conversa agradável para Deus. Sim. A minha forma de trabalhar, a minha forma de cuidar da minha esposa, dos meus filhos, da minha saúde, tudo que eu faço. Eu preciso agradá-lo com isso. Sim. Tem que tudo andar em um conjunto, né? Você falou sobre a questão do divórcio. O divórcio é uma coisa que a gente vê cada vez uma proporção maior. Muitos casais se divorciando na nossa geração. Infelizmente. Sim. É triste pelos casais, é triste pelos filhos desses casais. Eu tenho um coração muito voltado a projetos que tenham essa causa da família. Eu hoje, descrevi aqui para você, vivo uma condição maravilhosa com a minha família. Graças a Deus. Tenho 10 anos de casado, sou pai há 9 anos dos meus 3 filhos e sou muito feliz. Muito feliz no meu cenário familiar. Mas eu vim de uma família que se desestruturou cedo. Os meus pais tendo se divorciado e, enquanto casados, tendo tido problemas em que é inevitável que as crianças da casa sejam afetadas. Então, eu sei o que acontece em uma casa desestruturada com as crianças que estão ali e com os adultos que estão ali também. Então, essa é uma causa que eu quero me envolver em iniciativas que têm como propósito estruturar, equipar os homens para cuidarem bem das suas famílias. Então, lá na PIB, nós temos várias iniciativas para ajudar os homens. Nós temos, por exemplo, o Hombridade, que é um curso da Universidade da Família, com 10 módulos, que vai ensinar o cara a ser um homem segundo o que Deus ensina na Bíblia. Como que é ser homem nos padrões de Deus? A instrução está toda na Bíblia. E o Hombridade é um curso que estruturou esse conhecimento direcionado para o homem. Sim. Nós temos cursos de casados para sempre, para que o homem possa entender como ser um marido, que agrada o coração de Deus na maneira como cuida da esposa. Nós temos curso de noivos, para que antes de casar o homem já entenda qual vai ser o papel dele e já entre preparado para isso. Nós temos cursos de pais para toda a vida, para que o homem entenda como ser um pai que agrada o coração de Deus na maneira como ele cria os filhos dele. Então nós temos ferramentas para as mais diversas áreas de responsabilidade que um homem tem. E para a parte profissional, é uma coisa que nós precisamos ter também. Nós precisamos equipar os homens para a área profissional também. Nós sempre tivemos uma iniciativa para homens, chamada Homens com Propósito, onde mensalmente haviam encontros acontecendo e nós recebíamos homens cristãos que prosperaram em iniciativas próprias, que chegaram longe. E nós queríamos com isso fazer com que aquele homem que ouviu aquela história se inspire, acredite que Deus pode fazer e com ele também. Sim. E já há algum tempo, Deus tem colocado isso no meu coração. A estatística de divórcio no Brasil é que 48% dos casamentos acabam em menos de 10 anos. É muita coisa. E o motivo número 1 é a área financeira. E a ordenança que nós temos do Senhor na Bíblia com muita clareza é que o homem seja o provedor. Se o homem assumir o papel dele na família como sacerdote, e dentro desse papel está inclusa a parte da provisão, se ele tiver essa consciência que nós falamos aqui sobre buscar sim, com toda a força que tem,
uma perspectiva melhor para sua família, sem negligenciar os papéis que ele tem lá dentro, a gente com certeza vai ter famílias mais sólidas. Com certeza. Então já há algum tempo eu tenho no meu coração assim, a gente já faz alguma coisa para inspirar esses homens. O que mais que a gente pode fazer em relação à área profissional? E aí, o que eu penso sobre isso, Cássio? Quando você tem uma coisa que está no seu coração por algum tempo, Deus está mantendo uma coisa no seu coração, uma causa que Ele te permite ver com clareza, que Ele te permite visualizar várias pessoas passando uma mesma dificuldade, na minha cabeça, na minha forma de ver, isso significa que eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu tenho condições de ajudar. Eu não tenho condições de ajudar todo mundo. Sim. Tem gente que está etapas na minha frente. Mas eu tenho condições de ajudar muita gente. Sim. Não só com o que eu posso oferecer, mas com as conexões que eu tenho, podendo se unir e nós fazermos alguma coisa grande para ajudar os outros homens a ocuparem essa posição dentro das suas casas. E aí eu começo a amadurecer essa ideia. Como é que eu posso fazer? Qual que é o objetivo do projeto? E aí eu chego nesse nome, Impulso. O objetivo do Impulso é um só: impulsionar o crescimento profissional dos homens. Impulsionar o crescimento profissional de quem tiver interesse de participar conosco. Por que eu digo dos homens especialmente? As mulheres são muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Eu quero que o máximo de mulheres possíveis participe daquelas que faz sentido participar. Por que eu estou te colocando assim? Minha esposa é uma profissional que foi muito bem-sucedida, que é muito bem-sucedida. Mas eu posso te dizer que minha esposa trabalhou 15 anos na carreira de engenheira civil, sendo muito bem-sucedida, e vive a melhor fase da vida dela hoje, fazendo o que ela tinha no coração, que é cuidar da família com excelência, que é estar presente na vida dos filhos, ter condições de conversar, acompanhar, buscar na escola, me receber. A minha esposa é parte importantíssima de tudo que eu faço. É meu alicerce. Para eu estar aqui contigo, ela está me dando suporte lá em casa. Sim. E para ela isso faz sentido. Esse era um desejo do coração dela. Viver para a família. Então, para aquelas mulheres que precisam, o Impulso está aqui para servir. Mas pode ser que as mulheres que nos ouvem, algumas delas tenham no coração esse mesmo desejo que a minha esposa tem, de ocupar uma posição da mulher que cuida da família de forma prioritária, que nesse momento da vida o que faz sentido é isso. Para minha esposa, até tempo atrás o que fazia sentido era se dedicar à carreira. E daqui a um tempo pode ser que o que faça sentido é voltar a fazer isso. Mas nesse momento, o que ela quer, o que agrada o coração dela é ter essa condição de cuidar da família. E eu ter a condição de proporcionar isso para ela é maravilhoso para o nosso casamento. Então é por isso que eu te digo que o Impulso é um projeto feito especialmente para equipar os homens. Para que os homens aprendam habilidades aqui, que aprendendo essa habilidade, ele imediatamente vale mais para o mercado. Todas as habilidades relacionadas aqui são aquelas que você não precisa de um curso superior para poder trabalhar com aquilo ou se desenvolver naquilo. Você precisa aprender com alguém que fez. Você precisa aprender com alguém que tem sucesso naquilo. Sim. São mais de 20 habilidades que vão de fato agregar na vida daquele homem como profissional. Seja ele alguém que quer uma carreira corporativa, seja ele alguém que quer empreender. Então, desde já, no momento que ele aprende, ele pode começar a prestar serviços, fazer uma renda extra, vislumbrar uma possibilidade nova. Se colocar numa posição de quem vai disputar uma promoção dentro da empresa que está, ou que vai participar de um processo seletivo em uma empresa que ele admira e gostaria de trabalhar, ou que vai começar um negócio próprio, ou que vai adicionar um serviço a mais no portfólio que já oferece. Entre essas mais de 20 habilidades que nós temos aqui no Impulso, para que o cara aprenda com pessoas que tiveram um resultado expressivo dentro dessas áreas, ele vai vislumbrar possibilidades novas para a parte profissional e vai estar numa condição melhor de buscar os sonhos da família e ocupar com excelência esse papel que é dele dentro de casa. Sim.
Porque eu vejo você falando, muitas pessoas hoje, você falou da tendência do divórcio, tá muito linkado na área financeira, e realmente, não é à toa que hoje aí no mundo tem essa questão, né? O homem é o provedor, mas a mulher também trabalha para ajudar. Então fica essas dúvidas nas cabeças das pessoas, se é certo, se não é. Eu acredito que se a mulher gosta de trabalhar, ela tem que seguir a carreira, mas se ela quiser, acho que o homem realmente tem que assumir um papel. Mas também, por outro lado, surgem dúvidas de pessoas que eu já conversei, tipo, mas o que é a provisão? Uhum. Tipo, a provisão é eu prover o alimento, ou prover uma moradia, ou a provisão também inclui salão de cabeleireiro, viagem, carro importado, internet, tipo essas coisas. Tem pessoas que têm essas dúvidas, né? O que seria? Você consegue hoje dar uma posição? O que você pensa sobre o que é uma provisão vinda do homem? O que é a verdadeira Eu provisão? vou te falar sobre isso. Realizar o desejo do coração da esposa deveria ser um prazer para qualquer marido. Sim. E a nossa esposa, se a sua esposa casou com você, ela conhece a sua realidade. Ela não deve estar sonhando com uma coisa que está a quilômetros de distância. Mas a esposa pode estar sonhando com uma possibilidade que, se você se esforçasse um pouco mais, seria possível alcançar. E esse é o problema que tem chegado em tantas casas. Por quê, Cássio? A esposa gostaria de jantar no determinado restaurante. E o marido fala não. Não dá. A esposa gostaria de morar na casa naquele determinado bairro. Não dá. A esposa gostaria de fazer aquela viagem. Não dá. A esposa gostaria que os filhos estudassem naquela escola. Não dá. Mas o problema é que o mesmo cara que fala que não dá há anos é o cara que ela vê no sofá gastando dezenas de horas por semana com a tela, em rede social, assistindo série no Netflix, por vezes até jogando videogame. Eu não quero te dizer que o homem não pode se divertir e ter um tempo de relaxamento. Mas o que eu quero te dizer é que se o cara gasta dezenas de horas por semana com distração e pouco ou nada para se desenvolver, se capacitar para buscar uma condição melhor para a família, como que essa esposa vai admirar esse marido? Sim. Então, na minha visão, muitos casamentos que têm problemas por causa da questão financeira, não é a questão financeira em si, mas a posição do homem diante daquela questão. O posicionamento dele naquela situação. Exatamente. O posicionamento do homem diante daquela situação. Eu até pegando o gancho desse seu exemplo, um baita de um exemplo. Uma época tava um amigo meu, e até chegou a falecer na época da Covid e tal, e veio o Circo de Portugal, em Marília. E na época o Circo de Portugal não era um circo de 5, 10, era um circo um pouco mais agregado ao valor. Tá bom. E nós fomos lá, né? E aí ele tava me contando, falou, pô, tem um amigo meu que a filhinha dele tava louca pra mim. Uhum. Mas ele falou, você acha que eu vou gastar R$200 pra ir em circo e tal. Não foi. Mas aí ele falou assim, cara, na semana da frente, ele colocou 4 rodas novas no carro. Prioridades. Eu falei, cara, não pôde gastar 200 com a filha, mas a roda que talvez pra ele iria satisfazer ele, cai no que você falou, que a prioridade não é mais você e sim a família. Eu falo, cara, não faz sentido que uma roda, no mínimo uns 2, 3 mil, que seja 1.000. Cara, falando de R$200 pra alegria de uma criança. Nunca mais vai esquecer a ida ao circo. Entendeu? Nunca mais esqueceria a ida ao circo. Uma experiência, uma fotinha, Marca, cara. Marca. Perdeu uma oportunidade. E não é. E aí você percebe, não é por falta do recurso em si. Não. Né? Não que ele pagou a roda à vista, mas poderia também dar um jeito dele pra pagar o circo. Sim. Mas parece que não entra na cabeça ainda que a família, a experiência com a família é a prioridade. E não a experiência dele, né? Qual é o padrão de Cristo para o marido? Qual é o padrão que Deus estabeleceu para o marido? Que ele ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Viveu por ela e morreu por ela. Então, um marido que quer levar a sua vida, que quer ser um marido que agrada a Deus com esse papel, que faz as coisas diante da orientação que Deus nos dá na Bíblia, não tem como
ele assumir a posição da pessoa mais importante da vida dele. Não tem como ele ser a prioridade. Sim. A prioridade do homem, segundo o padrão que Deus nos ensina na Bíblia, é a sua esposa e em seguida os seus filhos. Dentro desse exemplo que você deu, está aí uma aplicação de um papel invertido. Sim. Que é inevitável que isso cause uma insatisfação na esposa. Então o problema relacionado ao fim dos casamentos, ao divórcio, que é tão crescente, está muito atrelado a essa questão que nós vemos do homem não ocupar esse papel diante do que Deus nos ensina na Bíblia. O dicionário de Oxford elegeu como a palavra do ano, em inglês é brain rot, que o significado é cérebro apodrecido, diante dos conteúdos de baixa qualidade que tem sido consumido pela nossa geração com tanta frequência, tantas horas por dia. Sim. Então isso é uma realidade no mundo todo, especialmente em homens da nossa geração e mais novos, que dedicam muito tempo a redes sociais, a séries, a videogames, enfim, a telas. E é inevitável que esse comportamento seja notado pela família, espelhado nos filhos, e a esposa note que esse mesmo homem que dedica tanto tempo assim para as telas faz pouco ou faz nada para crescer e buscar uma condição melhor para que a família realize os seus sonhos. Sim. Eu vi essa entrevista, eles falando dessa pesquisa. Uhum. Fiquei também admirado. Eles fizeram até, tem uma outra que faz até uma conta. Tipo, se você ficar tanto tempo, então você perdeu tantos anos na Isso aí. frente de uma tela. É isso aí. E a vida real está acontecendo. E você está abrindo mão de momentos preciosos. Nós temos filhos pequenos. Sim. Aquele ali é um momento, cada vez que eu vou numa festinha de escola, eu penso, uma a menos. Sim. Cada vez que a gente tem um momento especial com eles nessa fase, é uma oportunidade única. Não vai voltar. Então, quanto mais homens nós pudermos trazer para essa consciência de priorizar a família, essa causa tem meu coração. Sim. Projetos que têm isso como objetivo têm o meu coração. Que é o que a gente tem a intenção também de trazer com o Impulso. Cara, então, realmente, esse tipo de pesquisa que eles mostram a quantidade de horas, né, que nós ficamos na frente da tela. Eu mesmo trabalho, né, na frente do celular ou do notebook. Às vezes o meu filho fala, o meu pai não sai do telefone, mas às vezes eu tô ali, eu tô em casa, mas tem que falar com o cliente, tem que responder. Mas outra coisa é a pessoa não sair fazendo nada. Tipo, ela tá assim, rodando o feed, consumindo. E então, vou deixar um recado para você que tá nos vendo agora, você que é homem, tá? Ao invés de você ficar tanto tempo na frente das telas, rodando o feed, dando risada, vendo piada, vendo só coisa de futebol, de pessoas que ganham milhões e você só gasta tempo assistindo, você precisa se conectar com coisas que vai fazer você avançar para um próximo nível. Porque quando você avançar, você começar a crescer, com certeza a sua família será beneficiada com isso. Você terá mais autoridade, as pessoas te olharão de uma forma diferente. E visando isso, né? Estou aqui com o Alan, que é a pessoa que está à frente desse projeto Impulso, que é impulsionar você para uma próxima fase. Você precisa entender que essa é uma das maiores oportunidades que Marília está dando para o seu povo. Você não pode falar assim, mas os gurus só querem vender coisas na internet. Aqui não tem guru, aqui tem pessoas que pensam em propósito, pessoas que têm uma missão de vida, que é impulsionar você, impulsionar a sua carreira. É tão simples. Você que está no YouTube, você vai clicar aqui na descrição ou no QR Code, você já vai ter acesso a essa inscrição. Você que está no Instagram, eu vou deixar lá na bio do meu Instagram também o link do Impulso, mas você pode seguir a página do Impulso.project para que você possa ter acesso a tudo isso. Então não perca mais tempo em telas sem você ter um retorno de conhecimento. Isso vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família e você vai poder proporcionar às suas gerações uma nova fase. Você tem que dar o basta nessa fase de perrengue, nessa fase só de coisas fúteis e inúteis. Você, como homem, você tem que assumir essa posição de realmente ser um provedor de tudo. Presta atenção nisso. O impulso é para você. Então,
Para mais informações, link na bio, descrição do YouTube ou aqui no QR Code. E é claro, Cássio, que o impulso trata-se de uma semente. Sim. É o início. Porque nós não poderemos fazer pelo homem. A pessoa que for lá e aprender uma nova habilidade no impulso, ou se aprimorar em uma habilidade que já conhece lá no impulso, ela vai precisar colocar isso em prática. Sim. Só que o fato é, qualquer pessoa que se dedica de forma séria em um trabalho, se você olha com uma visão micro, a gente vê uma visão de quem avança um pouco, erra, perde, se conecta com alguém, ajusta alguma coisa, avança mais um pouco, errou. Então, se você olha o gráfico no micro, ele é desse jeito, irregular. Mas se você olha no macro, com o passar de alguns anos, é inevitável que essa pessoa faça isso. Que o gráfico seja progressivo. Sim. Por quê? A pessoa que aprende, se conecta com outras pessoas, erra, mas continua, faz ajustes, é inevitável que ela tenha sucesso naquilo. Então, o impulso tem o potencial de transformar a vida de quem estiver lá, a vida profissional de quem participar, tem, por ser uma semente de boa procedência. Sim. Os profissionais que vão estar lá ensinando, eu te garanto a procedência da semente. Tanto na capacidade técnica deles, quanto no caráter desses homens que estão envolvidos no projeto. Fazendo uma analogia com a parábola do semeador, a questão aqui é entender que tipo de solo vai ser a pessoa que vai receber esse conhecimento. Sim. A semente é boa, mas na parábola do semeador existe o solo do caminho, existe o solo pedregoso, existe o solo espinhoso e nada vai frutificar ali. Mas existe o solo bom, preparado para receber uma boa semente e frutificar 30, 60, 100 vezes. E a decisão de que solo é você para receber essa semente é toda sua. A semente é de boa procedência. Se ela vai frutificar e quanto ela vai frutificar é uma decisão pessoal de cada uma das pessoas que vão estar lá. Não, com certeza. Eu tenho a honra de conhecer algumas das pessoas que estarão ali fazendo. Cara, igual a gente conversa entre empreendedores, fala, eu prefiro, às vezes, pagar 50 mil reais para estar uma semana do lado de um cara que já está aonde eu desejo chegar, do que às vezes passar 5, 6 anos estudando num conhecimento comum ali na faculdade, com alguém que não viveu. Ele tem conhecimento? Tem teoria? Legal. Mas e a hora que eu sair de lá? Né? Ô Cássio, eu trabalhava num momento anterior com uma representação na área de medicamentos, eu visitava médicos. E eu tive uma mesma conversa com 2 médicos de cidades diferentes, que eles me falaram uma mesma coisa. Os 2 tinham filhos médicos formados que estavam se especializando na mesma especialidade do pai. E à medida que o filho estava se formando, os 2 me sinalizaram, meu filho tá vindo para cá, vai atender aqui também, quero que você o atenda, enfim. E os 2 fizeram a mesma piada, que é totalmente real, nós sabemos disso. Que foi o seguinte, nós conversamos sobre a residência que os filhos faziam, e aí eles comentaram, uma boa residência e tal, mas ele tá acabando lá para vir aqui para aprender. No sentido de que a instrução é ótima, Sim. mas a realidade, todo dia, na prática, com quem já domina, no caso o pai, é onde vai vir o verdadeiro aprendizado. Com certeza. Então, não é que a instrução teórica não tem valor, tem muito valor. Tem muito valor. Mas nada como você ter a oportunidade de aprender do lado de quem já chegou onde você gostaria de chegar. Sim. E essa oportunidade o impulso está dando. Esses homens que estão se dispondo a ensinar, eles não vão lá só compartilhar o conhecimento técnico. Todos eles estão se dispondo a ter um tempo com o pessoal que fizer depois, esclarecer dúvidas, participar ali da implementação desse conhecimento com as pessoas. Então é realmente uma oportunidade única. Sim. Que as pessoas aqui de Marília, se quiserem aproveitar nessa primeira turma, vai ter oportunidade de aproveitar isso de forma gratuita. É só ter o passo de comprometimento de se inscrever e aparecer lá no dia. Só. Sim, cara, o investimento é tempo.
É. Cara, você não vai gastar R$ 1. Eu sou uma pessoa que ao longo dos anos, de 2010 pra cá, eu tenho investido em conhecimento, treinamentos, imersões. Cara, tem imersão que você passar um sábado e domingo é R$ 3.000. Cara, você tá ali no meio de uma multidão de gente. Ah, mas eu quero uma coisa mais privativa. Cara, você paga 30, 50, R$ 100.000, R$ 300.000 por ano. Sabe? Então as pessoas não conseguem às vezes entender O valor. que o valor disso, de você estar fazendo algo 100% gratuito, investindo só tempo, cara. Então assim, é admirável esse projeto, né? Eu estava lá na terça-feira, né? Né, à toa que eu também já me inscrevi rapidão lá no Como Criar uma Startup. Eu sei que o mundo da tecnologia tá aí, né? Uhum. E eu preciso me antenar nisso. E quando vocês lançaram o Impulso, eu falei, cara, que massa. Que se a pessoa não entrar amanhã, não pode falar assim, ah, eu não tive uma oportunidade de estudar. Rapaz do Nunca céu. mais. Porque parece na cabeça das pessoas, não só do Brasil, vamos falar do Brasil. Parece que o estudo é só tá na escola, só tá na faculdade. Não, Não. o estudo é o cara que sai de Galha, uma cidade que não tem nem 10 mil habitantes, nem sei quantos habitantes tem 6 mil. Galha, 6 mil habitantes, e o cara cria uma tecnologia, vende por milhões de reais e vai estar, vamos falar Ensinando de assim, graça. 0800 ensinando quem quer aprender. Isso aí. Cara, não faz sentido você não estar lá. E eu vou te falar sobre existe uma passagem bíblica que eu visualizo que é uma bela ilustração do que está acontecendo nesse projeto, no coração de todos nós que estamos envolvidos, especialmente nesses que estão ensinando alguma coisa. Quando você olha para a história de Esther, ela é uma mulher do povo judeu. E a Esther, num dado momento, se casa com um rei e se torna rainha. Naquele tempo, existia um homem que perseguia os judeus, que era Ramã. E Ramã era próximo ao rei, e ele consegue articular uma situação onde ele consegue um decreto do rei, que num determinado dia o povo judeu poderia ser exterminado, morto. Mordecai era um primo da Esther, que inclusive a criou, mas não tinha mais contato com ela, não tinha mais acesso a ela por ela ser rainha. E o que ele fez imediatamente ao saber desse decreto, que os judeus poderiam ser mortos naquela determinada data, ele foi para a frente do palácio e acampou lá na frente. As servas de Esther vão até a porta do palácio para entender com ele, Mordecai, o que está acontecendo? E aí ele explica sobre o decreto contra o povo judeu e pede ajuda da Esther. As servas levam de volta aquele recado para Esther e ela posiciona da seguinte maneira: o rei não me chama faz mais de 30 dias. Ninguém pode entrar na presença dele sem ser chamado, senão morre. A não ser que ele estenda o cetro e a pessoa toque. Mas entrar na presença do rei sem ser chamado é um risco de morte. Não tem como eu fazer alguma coisa. E as servas levam esse recado de volta para Mordecai. E é essa fala do Mordecai de agora que para mim se aplica aqui no nosso projeto, tá? Especialmente para essas pessoas que estão participando, levando a contribuição para as pessoas. Mordecai fala o seguinte: socorro e livramento virão de outra parte se você não quiser se envolver. Mas se você não se envolver, você e a família do seu pai não terão parte nisso aqui. Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te colocou nessa posição. E a nossa conversa entre nós, que elaboramos e lançamos o projeto, é exatamente essa. Deus quer fazer, Cássio. Sim. E o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Se nós não quisermos nos envolver, socorro e livramento virão de outra parte. Só que quando essa mensagem chega para Esther, ela se posiciona da seguinte forma: então tá, eu vou. Peça para o povo jejuar por mim 3 dias, eu e minhas servas jejuaremos 3 dias e eu vou falar com o rei. Se eu morrer, morri. Esse é o nível de comprometimento dela com a missão. Já que Deus quer fazer, eu quero estar dentro. E o que eu te digo sobre essa iniciativa do Impulso é a mesma coisa. Sim. Deus vai fazer. E eu quero estar dentro. E todos esses homens que se dispuseram a ensinar, da mesma forma, querem estar dentro. Então essa é a motivação que está no nosso coração hoje. Cara, é muito massa, cara. Eu parabenizo novamente, faço parte da família PIB, tô ali, sou um membro da igreja, vejo o movimento, eu sou apaixonado
pelo conhecimento, por transbordar conhecimento. Por onde eu vou, eu tento ajudar de alguma forma, né? Igual nós estávamos conversando no começo. Muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu sei muito pouco, não vou ajudar ninguém. Meu amigo, a pessoa, o pouco que a pessoa sabe é muito para quem não sabe nada. Então nós temos que olhar, não é pro cara que tá lá contando os bilhões, errando até o zero, não. Você pode olhar pro seu vizinho, às vezes, que não tem um conhecimento e você sabe alguma coisa a mais que você pode agregar. Isso. E às vezes uma vírgula ali, você muda a vida daquela pessoa. Então eu sempre quero olhar para trás e falar, quem que eu posso puxar? Isso. Porque se eu puxo 10, eu subo mais um. Se eu subo alguém pro degrau que eu tô, automaticamente eu sou jogado por de cima. Sim. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo é isso. Pegando quem tá em cima e puxando quem tá embaixo. E assim vai se tornar um elo, vai se tornar um movimento muito grande. E o que eu posso falar é conte comigo também, do que precisar. Se eu puder contribuir de alguma forma, lógico. Só de você estar abrindo esse espaço aqui, você já está contribuindo muito. Não, e pode contar comigo, sabe? Pode contar comigo. E eu tenho certeza que as pessoas que tomarem a decisão, fizerem com o coração aberto, rasgado, assim como eu fazia em 2010, eu pegava um celularzinho, não era nem isso, né? Era um celularzinho pequeno, pendurava num pedestal de microfone da igreja, que eu era de uma outra igreja, e eu ficava até 2, 3 da manhã assistindo palestra. Aprender sobre empreendedorismo, oratória, falar melhor. Eu já sabia que eu tinha um meio dom da comunicação, mas eu tinha que me lapidar, né? Porque às vezes você é um diamante bruto. Deus não vai dar, você tá lapidado. Não. Deus te deu um dom, é seu. Não tem faculdade, não tem livro. O que é seu é divino, e se você usar aquilo, você prospera, né? Muito forte. Mas você vai ter que encontrar e falar, como vou lapidar agora isso aqui? Isso. Porque eu tenho diamante bruto, não tem valor. Então vou ter que lapidar. Onde eu vou atrás de conhecimento, network, parcerias, me conectar, servir. E às vezes a gente serve muito mais do que recebe. Mas quanto mais você serve, mais você semeia. Quanto mais você semeia, mais árvore. Quanto mais árvore, mais fruto. Quanto mais fruto, mais pessoas são alimentadas e mais árvores deixam sombra para as pessoas. Cara, isso não tem outra resposta. E pra gente ir encaminhando para o final, eu quero falar para você o seguinte. Eu sempre faço isso aqui no podcast. Eu quero que você vira para aquela câmera ali e você deixe em 30 segundos ou 60 segundos, vamos lá, 1 minutinho, uma mensagem primeiro para seus filhos, porque eles podem ver daqui 20 anos esse podcast. Sim. E deixe uma mensagem para sua esposa. Uma mensagem assim, tipo, qual é a mensagem que você deixaria para eles assistirem daqui 20 anos? Fica à vontade. Cássio, você me deu a oportunidade de deixar uma mensagem para pessoas diferentes. Sim. Para os meus filhos e para minha esposa, nada vai falar mais alto do que eu faço todo dia, junto com eles. Massa. Eu vou deixar para eles a mesma mensagem que eu quero deixar para qualquer pessoa que veja isso, independente daqui quantos anos seja. A mensagem que eu deixo para você é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse é um texto bíblico, que se você tomar posse como verdade para sua vida, não tem como não transformar a sua história. A minha vida foi transformada quando eu entendi essa verdade. Eu gostaria de deixar uma palavra para os homens. Homem, ocupe o seu lugar. Homem, se posicione. Se posicione em todas as responsabilidades que você tem diante do que Deus nos ensina na Bíblia sobre masculinidade. Cássio, Deus, quando cria o Adão, ele faz alguém imagem e semelhança dele. Deus, quando cria o Adão, já dá o comando para que ele trabalhe. Mostra o jardim e diz para ele, para que ele guarde e cultive. Guardar e cultivar é a nossa missão com tudo que nós temos na nossa mão. Sim. Essa é a orientação que Deus deu para o homem. A diferença entre nós e Adão é que o papel dele era como um jardim. Você tem o seu negócio, você tem a sua casa,
você tem a sua esposa, você tem os seus filhos. Cultivar e guardar. Esse é o primeiro comando que Deus deu para o homem. Esse é o nosso papel. Você, como homem, foi criado à imagem e semelhança dele. Você, como homem, precisa cultivar e guardar aquilo que ele te confiou. Sim. Então, quanto mais de nós entendermos essa mensagem, melhor vai ser o mundo. Quanto mais homens entenderem essa mensagem, mais famílias estruturadas nós teremos. Quanto mais famílias estruturadas nós tivermos, a sociedade vai ser melhor. O país melhor que a gente espera não passa pela escolha do político. O país melhor que a gente espera passa pelo seu posicionamento como homem, nas responsabilidades que você tem na sua esfera. Imagine um país com homens se posicionando de uma forma que agrada a Deus no trabalho, no casamento, na paternidade e na sociedade. Teremos um mundo ultramente extraordinário. Eu sonho com isso. E vamos trabalhar para isso, dar o nosso melhor pra isso. Toda causa que tiver isso como objetivo, eu quero me envolver. Pena que a gente tem que acabar. Tá muito bom. Tá um papo muito, muito gostoso. Cara, de verdade, foi um prazer receber você aqui. Todo meu. Um bate-papo assim de milhões. Eu falo, né? Não tem valor que pague, que foi transbordado aqui, né? Eu quero novamente falar para você que está aí nos assistindo duas coisas muito importantes. Primeira, na descrição tem o link do Impulso. Vai lá, entra, veja as matérias, se cadastre, não procrastine, tá? Faça isso agora. E o segundo link é para você que trabalha com vendas online ou você quer aprender um pouco sobre importação. Também na descrição aqui vai ter o manual, o guia para você já ter uma noção de como trabalhar com importação. Vai abrir sua cabeça, né? E implantar aí coisas reais, não é falácias, né? São coisas reais de quem vive isso. Tá bom? Alan, eu quero agradecer você mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, Amém. que o projeto seja uma bênção, Amém. que você possa, cara, crescer demais aí em Marília, região, expandir isso para todo mundo, que se torne um movimento onde o maior objetivo é o reino avançar, Isso. é Cristo avançar, Isso. é os homens conhecerem Deus através dos negócios, das empresas, Sobre porque eu isso. falo, nós temos um chamado, cada um tem um chamado. Tem missionário agora na África, tem pessoas agora em outros países, mas nós estamos tocando empresa para que nós possamos ajudar o reino a avançar com nossas finanças, com nossa generosidade e com o conhecimento que Deus permite a gente viver todos os dias, Sem dúvida. criando aí os nossos negócios, vivendo com a nossa família. Então, muito obrigado. Quero agradecer você que esteve com a gente aqui até agora, que você tenha uma semana abençoada, um ano abençoado, que você possa agora também se inscrever no nosso canal, a seguir esse perfil para muito mais conteúdos semanais aqui no SuperaCast, tá bom? Cássio, Alan, obrigado, Deus abençoe foi um e eu prazer. quero você aqui mais vezes, que é um papo muito 10, tá Com bom? certeza. Pessoal, tamo junto e até o próximo episódio.